Olá, camaradas. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos ter uma live hoje muito importante no canal, uma live que vai debater o projeto de lei 1409, né, chamado corretamente de PL do estupro ou PL dos estupradores, que faz parte de uma ofensiva da extrema-direita no Congresso e fora dele, que visa atacar, né, os direitos das mulheres, crianças e pessoas que gestam, que visa impor uma derrota política e ideológica ao movimento comunista, ao movimento feminista, o movimento comunista também por tabela, e avançar numa agenda reacionária. Né? Então, hoje, para a gente conversar sobre o projeto de lei e a resistência a ele, o papel do movimento feminista, do movimento popular, os atos que estão acontecendo, as mobilizações no parlamento, a gente tem duas convidadas especiais, que é a deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim, que acho que todo mundo aqui já conhece, que vem tendo um papel muito importante no parlamento e nas ruas, na luta contra esses e outros ataques, né, Sâmia? Ataques, infelizmente, não faltam. O Sâmia teve um papel protagonista para enterrar a CPI do MST, que a gente acompanhou, né, algum tempo atrás, e a camarada Ana Karen, que é médica, militante comunista, membro do PCBR, que é da Bahia, e também vem atuando a partir do seu estado nos movimentos feministas e populares na luta contra esse projeto de lei. E a Ana Karen é médica, mas é uma médica do bem, é uma médica alinhada com os valores da classe trabalhadora. E aí, já vamos começar com a primeira pergunta, né? E aí, quando vocês forem falar, fiquem à vontade para colocar mais elementos na apresentação que eventualmente eu não falei. Há um discurso em certos setores da esquerda que tenta reduzir a luta contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, a chamada pauta de costumes, né? E aí, com a PL dos estupradores, voltou a aparecer um discurso que fazia tempo que estava sumido, que é a ideia da cortina de fumaça. Isso é só uma cortina de fumaça, a gente tem que deixar isso de lado, o governo tem que se meter nisso, porque isso é só para desgastar o governo, porque esse ano tem eleição. Enquanto militantes socialistas, como é que a gente responde a esse discurso? O que é que se pode dizer sobre os setores da esquerda, do campo progressista, que adotam essa perspectiva de reduzir a cortina de fumaça, de falar que é pauta de costumes e que não tem que dar trela para isso? E aí, começa, Samir, respondendo, por favor. Legal, Jones, já começou com uma pergunta boa, assim, que vai direto ao ponto, porque ontem mesmo eu estava conversando com a Fernanda Melchiona, que é deputada pelo Rio Grande do Sul, dizendo o quanto a gente acabou dando uma série de entrevistas, inclusive para a grande imprensa, assim, porque tem poucas lideranças no Congresso Nacional, eu estou falando primeiro de uma representação parlamentar, que encarem esses temas de frente, esse, mas também o da PEC 45, que foi a PEC de criminalização dos usuários de droga, que foi aprovado no mesmo dia na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, não teve a mesma repercussão, mas que também é muito grave, né, de se respeitar uma lógica de hiperencarceramento e de reforço, de criminalização dos usuários, né, reforço do racismo na sociedade brasileira, mas que muitos setores dentro da esquerda ou não têm coragem, ou têm vergonha, ou medo mesmo, né, de lidar com a opinião pública, com a polêmica que isso pode gerar na sociedade, sobretudo com a aproximação do processo eleitoral para debater esses temas. E aí eu acho, na verdade, que eles se escondem no argumento de que seria cortina de fumaça ou pauta de costumes. Hoje mesmo eu li algum comentário do tipo: ah, não, mas estão fazendo isso que é para não falar de tal coisa, sendo que isso também é parte do projeto da extrema-direita. Eu não vejo como coisas apartadas, né? É claro que tem um pilar econômico do avanço de uma política ultraliberal, foi assim que o governo Bolsonaro se consolidou, né, nos 4 anos de governo. Desmonte das garantias sociais, ataque aos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, mas essas liberdades individuais, as liberdades democráticas, elas também são rifadas, porque isso também é parte de um projeto de dominação, de exploração e de opressão. Sobretudo quando a gente diz respeito a direitos sexuais e reprodutivos, que, no limite, é um controle completo do corpo da mulher, da sua força de trabalho, para que ela seja completamente
domesticada, e aí literalmente domesticada, né, para que viva na vida doméstica, que tenha a lógica da maternidade como uma maternidade compulsória, sem que o Estado lhe garanta absolutamente nenhum tipo de direito para que ela possa exercer a sua maternidade, e vira ou uma força de trabalho baratíssima, ou uma força de trabalho para fazer, na verdade, um exército de reserva que é necessário para a lógica de exploração do capitalismo. Então, não vejo, acho um erro, não digo nem um erro, ou nem mesmo desonestidade, mas eu acho que parte de um princípio bastante equivocado, assim, da forma como se organiza mesmo, sabe, os ataques à extrema-direita. E o que é mais contraditório, Jones, é que quando a gente... Então, tá bom, vocês acham que é falta de costumes, que seria identitarismo? Quando a gente, então, vai para o debate econômico, que seria, né, na ponto de vista de alguns deles, essa divisão, né, entre temas das liberdades individuais com a questão econômica, aí também não pode, porque daí é desgastar o governo. Quando você faz, por exemplo, uma crítica ao arcabouço fiscal, a querer agora tirar os pisos constitucionais da saúde e da educação, também não pode, porque não é momento para criticar o governo, porque tem, enfim, o perigo da extrema-direita, etc. Então, acho que tudo parte da mesma lógica retórica mesmo, discursiva, que é de não apostar, acho que na consciência mesmo, no avanço de consciência da população. Isso aconteceu muito nesse projeto. Agora, tem muita gente falando contra ele. Bom, depois que o país se explodiu, né, que até os veículos de imprensa todos estão numa linha unificada de descer, né, a porrada no projeto, agora é mais fácil. A gente vê, inclusive, ministros do governo, líder do governo, dizendo que é um absurdo, etc., e dizendo que vão se movimentar contra ele. Mas é isso, acho que sejam bem-vindos, é tardio, mas ainda é necessário que também se movimentem para que essa opinião de maioria social seja, de fato, uma maioria política que se imponha. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu falei de outras coisas também, mas eu acho que é um pouco por aí, as coisas, elas acabam, né, se confundindo também, são parte da mesma lógica dos mesmos setores, né. Explodiu vários atos, agora em Recife, inclusive, está tendo um ato gigantesco na Praça do Derby, no final de semana teve em mais de 7 capitais, em várias cidades. Claramente a extrema-direita sentiu a pressão das ruas. E aí, começando com uma pergunta sobre a institucionalidade, Sâmia. Tem muita gente falando sobre negociar mudanças no PL, né, no 1409. Você acha que a perspectiva na institucionalidade é negociar mudanças para tentar deixar menos brutal, ou a gente trabalha para enterrar o projeto? E combinado a isso, além do aspecto mais institucional da coisa, uma pergunta para a Sam e para a Ana Karen. Não seria o momento também de aproveitar esta luta que está ganhando atração de massas para avançar, inclusive, em pautas mais estruturais frente ao conservadorismo, como, por exemplo, aumentar uma pressão política sobre o Arthur Lira, que vem até agora nadando tranquilo, tocando uma agenda reacionária, uma agenda pró-burguesia em todos os aspectos de privatização, de retirada de direitos e tudo isso. E aí, assim, como segunda questão. Desculpa, eu tô meio precária aqui, eu tiro e boto o fone para facilitar a comunicação com vocês. Me ouvem bem? Posso seguir? Maravilha. Sim, a gente ouve algumas tentativas de consertar o projeto, assim, eu sempre respondo que não tem remendo num projeto de lei que parte da premissa de ampliar a criminalização sobre mulheres e crianças no Brasil, ou que parte da premissa de que deve haver o encarceramento daquelas mulheres ou daquelas crianças que optem por não levar adiante uma gestação. Mas comentando, eu acho que a extrema-direita, ela não contava com o elemento de reação popular, né, de uma vanguarda feminista que depois foi se multiplicando para outros setores da sociedade. Agora a gente vê até o Luciano Huck no programa dele de domingo, olha o impacto que isso tem, assim, a gente fica brincando, mas chega no lar de milhões de brasileiras e brasileiros, Ana Maria Braga, enfim, esses figurões que, ou seja, é uma luta que de fato extrapolou, né, os muros de uma discussão somente de uma vanguarda, né, mobilizada, consciente, organizada em torno da luta feminista, da luta anticapitalista, o que também tem sido parte do efeito que isso tem sobre o Congresso Nacional. Eu vejo, Jones, as principais lideranças da extrema-direita, principalmente o principal autor, que ele não é tão conhecido assim nacionalmente, mas que ele é um figurão
muito importante do fundamentalismo brasileiro, porque ele é o principal nome do Silas Malafaia no Congresso Nacional. Ele geralmente tem uma atuação mais de bastidores, por isso que o nome dele talvez não apareça tanto. Mas ele está ali há muitos anos representando o Silas Malafaia, operando, articulando uma série de coisas. Então não é à toa que foi ele, né, e que é ele o principal porta-voz, e que tem espaço também midiático, né, porque foi a entrevista dele no Fantástico, uma vergonha. Acho que ali erraram muito, né, o editorial do Fantástico errou muito, porque não deu contraponto, deu um puta palanque pro idiota como aquele, que tá indo até pro olavismo agora nas redes sociais dele, dizendo que teria alguma coisa a ver com produção de cosméticos, assim, começou a apelar bastante, porque eu acho que tá sentindo o baque. Mas a extrema-direita, não vejo que eles se movam necessariamente por uma pressão das suas, porque eles seguem subestimando a nossa capacidade de reação e de mobilização, mas uma direita mais tradicional do Congresso, sim, se pauta por isso, tem medo da opinião pública, tem medo do que pensa a Rede Globo, tem medo das mulheres comuns, trabalhadoras, que também são suas eleitoras, e que, bem, peraí, você está defendendo o quê? Você está querendo ferir o direito da minha filha, o meu direito? Então, isso tem movimentado algumas peças e feito algumas lideranças do Centrão dizerem que não querem votar o mérito. Veja, acho que a pressão das ruas tem surtido esse efeito gigantesco. E aí a gente vê, num contexto como esse, que a gente tem essa oportunidade, né, de derrotar o projeto. A gente hoje protocolou um pedido formal de arquivamento. É claro que é difícil o Arthur Lira dizer, não, tá bem, vou arquivar, vou devolver aqui para o autor dele, não vai adiante. Mas o arquivamento, na prática, significa não colocar para votação, é uma formalização daquilo que, na verdade, é uma exigência que vem das ruas, justamente para que eles não sigam apostando qual que é a linha. Vamos buscar aqui uma relatora de centro, que converse com todos os lados, que pode construir um relatório, sei lá, amplie a criminalização dos estupradores e aí fica tudo bem. E há algumas pessoas que embarcam nessa saída, mas veja, no momento em que eles estão na defensiva, a gente tem uma maioria social, tem a rua mobilizada, o próprio governo, que estava em silêncio sobre o tema, finalmente começou a ter posição, a ter opinião. O próprio autor do projeto, que é esse representante de Silas Malafaia, tendo que dizer, bom, temos que negociar, por que a gente vai falar, não, tá bem, vamos negociar, caramba, a gente vai esticar a corda até onde a gente conseguir, porque se passa esse retrocesso, mesmo que não seja esse texto como tá, mas há alguma coisa, porque é isso, é retrocesso, de alguma forma é retrocesso que eles querem, eles não querem nada mediado, nada que, não, eles querem só atacar mesmo, né, os direitos sexuais e reprodutivos. Se isso passa, aí abre a porteira para retrocessos históricos que são gravíssimos e de um processo de reversão muito complexa. Claro, sempre tem a possibilidade de judicialização, etc., mas isso significa um posto, ganhar um posto avançado à extrema-direita, numa disputa não só ideológica, mas aí vai ser concretamente. E é importante lembrar, isso não começou agora com o PL, começou durante, na verdade, a gestão Bolsonaro, que é através da Secretaria de Saúde, com o apoio da ex-ministra e hoje senadora Damares, fez uma série de portarias e resoluções restringindo o direito ao aborto legal. Me lembro daquela que queria transformar os hospitais em delegacias, né, que as vítimas de violência iam ter que se reportar a uma autoridade policial ou fazer um relato para o médico profissional de saúde, explicando que, de fato, ela tinha sofrido um aborto, rompendo completamente a conquista que foi, inclusive, a própria lei do minuto seguinte, que se preocupa, sobretudo, com a proteção, né, da vítima de estupro, com o acolhimento, com a profilaxia, e não com, enfim, tem que ter alguma explicação jurídica, penal, para, de fato, levar adiante aquele acolhimento que é um direito. Mas esse ano começou, principalmente, com uma resolução pelo Conselho Federal de Medicina, que é completamente dominado pela extrema-direita, que justamente propõe a mesma coisa que o PL está propondo, que é proibir a assistolia fetal, que é o método mais seguro recomendado pela OMS em casos de gestação avançada. E aí o que eles dizem agora é que eles fizeram esse projeto de lei em resposta a uma ação do Supremo, que nós, através do PSOL, movemos, que era questionando a competência, não era nem questionando o mérito, que a gente sabe que não necessariamente no judiciário a gente vai encontrar, entendeu, pessoas que tenham a mesma leitura que a gente tem sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e meninas brasileiras. A gente questionou a competência, peraí, o Conselho Federal de Medicina está agindo como se fosse o quê? O legislativo? Para mudar a lei na prática, através de uma canetada?
E o Alexandre de Moraes acolheu a nossa ação e concedeu uma liminar que imediatamente paralisou aquela resolução e ainda estendeu para paralisar os processos de perseguição às profissionais de saúde, sobretudo as que trabalham no Hospital Vila Nova Cachoeirinha de São Paulo, que também é um tema importante. O prefeito Ricardo Nunes fechou o serviço de aporto legal do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que é um dos únicos hospitais brasileiros que realizam justamente procedimento em gestações mais avançadas. Além de São Paulo, Recife, se eu não me engano, Juiz de Fora, Porto Alegre, que estava passando por alguns problemas, inclusive por conta da catástrofe climática. Então, é esse o nível de gravidade. Eles estão numa escalada, na verdade, de ataques sobre os nossos direitos sexuais e reprodutivos. E a gente agora, que a gente conseguiu partir para a ofensiva, ganhar uma maioria social, mobilizar a sociedade, seria um erro, assim, fragoroso para a nossa luta, dizer que vamos, então, se contentar com uma mediação, porque agora o recuo tá para o lado deles. E eu acho que sim, é uma oportunidade para a gente avançar com outros temas, inclusive, né, assim, de tentar emparedar mesmo a extrema-direita, sair um pouco de uma letargia, de achar que sei lá, o monopólio das lutas nas ruas são da extrema-direita, que só eles têm capacidade de convocação e de mobilização, e que a gente tem que se contentar com a miséria do possível, porque senão qualquer coisa que se faça, eles vão nos derrotar e vão botar a gente na rua. Agora é o momento que a gente está mostrando o contrário, acho que pode ser uma virada de chave, inclusive, para as lutas sociais e para um processo de conscientização mesmo, seja de uma vanguarda, mas também do povo brasileiro, de que é possível ir para a ofensiva se a gente confiar na nossa própria capacidade de luta e de mobilização. Perfeito. Eu acho que também tem um elemento que vai para além da luta contra o PL dos estupradores, mas que perpassa, que é o debate sobre conjuntura, né? Sam e Ana Karen já tocaram sobre isso. Há uma compreensão que se insere nesse debate sobre o governo Lula não pode entrar nessa luta, tem que ficar calado, que é uma lógica de que, para combater a extrema-direita, para combater o fascismo brasileiro, a gente tem que compor um programa econômico no fundamental que contemple amplos setores da burguesia, né? Particularmente a Febraban, os bancos, o agronegócio, os monopólios de mídia. E aí a estratégia de alguns setores do campo progressista e da esquerda é como gosta de falar o Glauber, é um baixar as bandeiras. Todo mundo baixa as bandeiras, todo mundo não conta que é de esquerda, todo mundo não fala dos programas de esquerda, e vamos tentar aqui isolar a extrema-direita, indo cada vez mais à direita no programa econômico, na estratégia de governabilidade, na política externa, em todos os aspectos que você imaginar. E isso se reflete, inclusive, Ana Karen e Sâmia, no debate que está agora colocado sobre congelar as aposentadorias, né, que foi levantado pelo Fernando Haddad e depois pela Simone Tebet, um debate sobre atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação, e o debate sobre o piso constitucional da saúde se reflete diretamente no debate sobre o direito reprodutivo das mulheres, né? Se ataca o SUS, se precariza as estruturas públicas, a gente está falando de, objetivamente, menos mulheres, crianças, pessoas que gestam, que vão ter acesso aos seus direitos reprodutivos, à sua dignidade, às suas condições de vida respeitadas. Então, do ponto de vista de macroestratégia, por assim dizer, como é que a gente insere esse debate no combate à extrema-direita e já trazendo também para o debate sobre os pisos da saúde e da educação, que estão diretamente relacionados, que são temas quentes da conjuntura, como é que a gente combate a extrema-direita? A gente combate a extrema-direita congelando aposentadorias e fingindo que não há uma ofensiva reacionária por parte de setores do Congresso, ou é de outra forma, e que outra forma seria essa? Jones, eu acho que há momentos em que é possível fazer unidade de ação com setores liberais sociais, para poder enfrentar a extrema-direita. Eu acho, inclusive, que essa luta que a gente está travando agora é parte disso, né? Claro, com uma vanguarda feminista, anticapitalista, que é a maioria das que compõem, inclusive, as frentes estaduais, ou mesmo a Frente Nacional pela Legalização do Aborto, e com lideranças que se posicionaram na linha de frente contra o projeto antes que a pauta
se massificasse. Mas isso é uma coisa, isso aconteceu, inclusive, ao longo do próprio governo Bolsonaro, nas questões mais grotescas, por exemplo, relativas à pandemia, grotescas, eu digo do ponto de vista deles, né, do direito à vacina, a considerar o isolamento social como uma medida digna, justa, né, para enfrentar, enfim, enfrentar o vírus, etc. Isso é uma coisa, os ataques à imprensa e tudo mais. Agora, a gente tem clareza total de que quando o debate de estruturação de um modelo econômico na sociedade, tem uma linha que nos divide, que é muito clara, e que os unifica, na verdade. Não é à toa que, quando lhe convém, a imprensa tradicional eleva a figura de Fernando Haddad. Agora, quando não lhe convém, eles massacram para tentar arrancar ainda mais ataques às trabalhadoras e os trabalhadores, que é o que a gente vê acontecendo agora. Quando ele entregou uma reforma tributária que nada mais era do que uma simplificação para ampliar a possibilidade, para tornar o Brasil um capitalismo um pouco mais moderno, burocrático, eu resumiria assim, foi ovacionado e se tornou na principal figura do país, etc. Mas quando não tem ainda a apresentação de um projeto claro sobre o que significa o ataque aos pisos constitucionais, tem declarações, e a gente sabe que se avizinham por aí, mas quando ainda não se apresenta concretamente, aí se puxa a corda para ver se não vai logo, se o governo não entra na articulação definitiva para que ainda esse ano se entregue a desconstitucionalização dos pisos, ou então se criminaliza a greve das federais, por exemplo, que também nada mais é do que a disputa sobre o orçamento, né, ou seja, o questionamento dessa lógica de austeridade sobre as universidades e institutos federais. E a gente não ganha terreno, a gente não ganha espaço à medida que a gente abaixa as nossas bandeiras, né, que é um tema que, enfim, a forma como o Glauber sempre utiliza. Ao contrário, esse debate mesmo, né, que a gente vem enfrentando agora, se a gente não faz a disputa política e a disputa ideológica, supostamente se constrói uma hegemonia de pensamento e se perde a oportunidade de, primeiro, fazer a luta concreta sobre o projeto, de disputar a consciência, nesse caso, sobre o tema do aborto legal, né, claro, sem retroceder nas leis atuais, mas sobre o que significa, né, o direito reprodutivo das mulheres, o que significa o controle do capital sobre os nossos corpos, para que a gente vire meras reprodutoras de mão de obra sem garantir de fato, que o cuidado, por exemplo, seja socializado, seja minimamente estruturado em creche, em lavanderia pública, em espaços de saúde, enfim, de segurança também, para crianças e para as mulheres. E, enfim, se a gente não avança, se a gente não vai para a ofensiva em temas que são cruciais, eles reestruturam também as forças produtivas no Brasil para seguir ampliando com o seu processo com o seu projeto de poder. E agora, esse tema dos pisos da saúde, da educação, cara, eles, assim, claro, não só a mim, mas eles me preocupam realmente muito, porque isso é um retrocesso, assim, acho que tem talvez uma dimensão ainda maior do que foi a reforma da Previdência, porque ela sempre acontece aos poucos, né, seja através de medida provisória, eles vão ali fazendo as adaptações e foi completamente desconfigurada na reforma previdenciária do Bolsonaro. Mas isso aqui significa você desmontar completamente o SUS e você abrir mão de um modelo de educação pública no Brasil, assim. Então, e ainda é mais grave quando é um governo que foi eleito através da campanha de setores progressistas da esquerda e que aí é abraçado pela imprensa, pelo grande capital, para que vá adiante com um projeto como esse. Por isso que... E aí, quem ganha com isso? Não sei, quem ganha com isso? Se a gente está entregando o programa que os caras querem, bom, se era para ser o programa deles, então por que a gente se matou tanto para derrotar o Bolsonaro? Claro que não é a mesma coisa. Se eu achasse a mesma coisa, eu não teria feito a campanha do Lula, inclusive, né, no meu partido, desde o primeiro turno, depois do segundo, com ainda mais força. Mas, do ponto de vista do projeto econômico, se nem o Paulo Guedes não conseguiu avançar com a desconstitucionalização dos pisos, bem, significa que tem algo muito grave. Se não tem vozes, seja no parlamento, mas sobretudo na sociedade, que questionem isso, aí também, a gente pode, enfim, considerar que daqui a 2 anos e meio os caras vão ganhar de novo o poder e com mais condição e mais legitimidade para fazer, sei lá, o que o Milei está fazendo na Argentina, que é perseguir liderança social, perseguir parlamentar, tentar impedir o direito de luta, o direito de greve, que é um pouco do balão de ensaio, né, que eles têm para todos, enfim, os países da América Latina que eles disputam ou que eles têm condição de
governar por um período, né? Vocês estavam falando, eu recebi um informe que o ato em Recife foi gigantesco, e aí o que só mostra o acerto, né, de quem aposta na luta de massas como forma de pressionar a institucionalidade e não ficar refém só às disputas no Congresso. Não que não seja importante a disputa no Congresso, é muito importante ter o espaço, ter a tribuna, ter atuações combativas, como a Sâmia vem demonstrando, inclusive fazer essa conexão, né, entre luta de massas e luta institucional, subordinando a luta institucional à estratégia política socialista, a luta de massas, como sempre lembrava a queridíssima Rosa Luxemburgo. Mas, para concluir, e aí uma mensagem final, um apanhado geral sobre os próximos passos da luta, Sâmia e Ana Karen, como é que vocês vislumbram? Porque, assim, a gente tem um problema que me parece que foi agravado na era das redes sociais, que é um certo revezamento muito rápido de pautas, né? A coisa nunca consegue ficar muito tempo na atenção da opinião pública. Então, tem um caso, por exemplo, que vai se encaminhar para algo terrível que a gente vai ter que combater, que é um esquecimento com o Rio Grande do Sul, por exemplo. O Rio Grande do Sul já não é mais tema da mídia burguesa, já não se fala mais diariamente os discursos políticos, né, no Senado, na Câmara dos Deputados, dos ministros. O Rio Grande do Sul já não é mais prioridade. Então a gente tem sempre um risco de a pauta meio esfriar e em breve, por exemplo, os setores reacionários e extrema-direita da Câmara quererem voltar com ele. Então, assim, quais são as perspectivas, Sâmia, de continuidade da luta? Como é que tu vê, tanto do ponto de vista do parlamento, como do ponto de vista da luta de ruas, e também a mensagem final? E, Ana Karen, a mesma pergunta, as perspectivas de luta, como é que tu vê a luta daqui para os próximos dias? Como é que a gente vai encaminhar isso para não deixar que a extrema-direita consiga desmobilizar para depois tentar avançar de novo? Vou tentar fazer primeiro uma análise, assim, às vezes pode parecer meio internista, porque a gente fica o dia inteiro dando entrevista para a imprensa tradicional e participando daqueles espaços. A gente fala de coisas, às vezes, que é muito internista, mas eu vou trazer alguns elementos que eu acho que são importantes também para a gente pensar as nossas lutas, assim, né, no luta na rua mesmo. Tem muitos líderes do Centrão que sentiram a pressão das ruas e que não querem levar a peste dos que defendem o PL do estupro, o PL dos estupradores. Essa definição de líderes do Centrão, ela é importante porque o acordo que foi feito do Lira com a bancada evangélica era sobre a urgência, que foi aquela bizarrice que todo mundo acompanhou, né, de 20 e poucos segundos, mas não era necessariamente com o mérito. Mas o Lira, ele quer estabelecer uma relação cada vez mais orgânica com também a bancada evangélica, que não é necessariamente a mesma coisa que o PL, porque o PL não tem só evangélicos, ainda que também tenha, mas há evangélicos em todos os partidos, MDB, etc., porque está visando a sucessão da presidência da Câmara, né? Ele quer eleger o Elmar Nascimento, que é o nome dele. E aí que entrou o Sóstenes também como principal figura, porque ele não tem uma boa relação com o Marcos Pereira. É duro, gente, ficar falando esses nomes, mas é que é uma forma também de entender um pouco ali as peças que estão em jogo. Marco Pereira, ele é hoje da mesa diretora, só que ele é do Republicanos, ou seja, ele é mais ligado à Igreja Universal. Ele e o Sóstenes ficam ali naquela disputa de poder, que tem a ver com as disputas, inclusive, no próprio mundo evangélico, assim, ele é mais um representante do Malafaia. Então, à medida em que o Lira, através do Sóstenes, consegue também organizar a bancada evangélica em torno dele, ele deixa esse candidato Marcos Pereira mais enfraquecido, que já teria como ponto de partida, em tese, pelo menos parte da bancada evangélica com ele. Mas o Marcos Pereira ele é um republicano, ele também é centrão, assim, ele é bem político tradicional, e ele consegue refletir melhor um pouco o pensamento de um líder do MDB, do PSD, que não falou, não quero votar esse mérito agora, não tem nada a ver com isso, meu compromisso era só com a urgência também. Então, acho que esse cenário, assim, de briga no andar de cima, de crise entre eles, é um cenário muito bom para que a gente siga na ofensiva, né? A gente foi lá, protocolou hoje o pedido de arquivamento. Amanhã pretendo praticamente ocupar o colégio de líderes, não sou líder da minha bancada, mas vou lá, ser convidada mesmo, para levar um pouco dessa tônica, assim, do que está acontecendo nas ruas, comunicar ao senhor Arthur Lira, caso ele ainda não saiba, que ele é o principal, além de fora, derrubada do PL, derrubada do próprio presidente Arthur Lira, ele que sabe que existe um movimento que está se massificando na sociedade, que tem
da cabeça dele no eixo das nossas reivindicações. Então, enfim, vou lá trazer um pouco, né, dessa nossa perspectiva sobre o processo todo e sobre a luta, mas se internamente eles estão, por um lado, acuados, percebendo que não tem uma maioria no parlamento, o tempo também trabalha a nosso favor. O que acontece? Semana que vem tem comemorações de São João, que para muitos parlamentares, sobretudo dos estados do Nordeste, tem um peso político muito grande, então não tem sessão. Na semana que vem, na outra semana tem um negócio que chama P20, que é o G20 dos parlamentares, que acontece em Alagoas, que é o estado do Arthur Lira, então também é uma semana que não deve ter votações muito relevantes na Câmara. Depois tem mais uma semana e já entra o recesso. Depois do recesso tem mais 2 semanas e já entra praticamente o contexto eleitoral, né, que começa na metade de agosto. Estou dizendo isso porque não é simples, e no meio disso eles querem fazer a regulamentação da reforma tributária. Então, veja, mulherada na rua gritando, cabeça do Arthur Lira rolando, a imprensa buzinando o dia inteiro, os líderes do Centrão não querendo comprar essa briga de serem favoráveis à pele dos estupradores. Briga dentro da bancada evangélica, é hora de dobrar a aposta, né, de construir mobilizações ainda mais massificadas. Em São Paulo, se eu não me engano, está se construir no sábado, mas em algumas cidades do Brasil deve ser, inclusive, ao longo da semana. Eu sei que conversei com muitos ativistas e militantes. Quarta-feira, a Câmara vai estar, assim, dominada de luta, de gente indo lá, gritar também no ouvido dos parlamentares, entrar em todos os gabinetes, assim, fazer um processo mesmo foda para pressionar. Então, é difícil ficar otimista, né, gente? Às vezes a gente fala, porra, ficar otimista nesse cenário de... Mas otimista no sentido de ver a mobilização ampliando e ver os caras recuando. Acho que esses elementos contam a nosso favor. E do ponto de vista da mobilização nas ruas, é isso, é ampliar, é radicalizar onde for possível, é ir para cima dos parlamentares também nas suas bases eleitorais, escritórios políticos, aeroporto em Brasília, tudo isso. Acho que agora é super bacana expor a relação que esses caras têm, por que eles estão defendendo estupradores, entendeu? Qual a relação que eles têm com as crianças, tweets horríveis, e, poxa, vocês viram do Arthur Lira, um negócio horroroso, que ele falou da própria filha há pouco tempo atrás. Eu acho que toda essa guerra, toda essa luta é super válida para que a gente segure esse PL, para que ele não seja votado. Falam em jogar para depois da eleição. Claro que a gente não quer que seja votado, mas esse indicativo já sinaliza que os caras estão sem força. Depois da eleição é outro país, aí, sei lá, depende do resultado, como que a burguesia vai se reorganizar nas cidades brasileiras. Então, é isso, estamos na ofensiva e temos chance. Ainda não podemos cantar vitória, mas, pô, ter chance, né? Considerando a correlação de forças interna do Congresso, significa que do lado de fora a luta se impôs e conseguiu emparedar os caras de alguma forma, né? Perfeito, Samuel. E como é consideração final, só agradecer, Jones, pelo convite, pela live. Gostei muito desse debate, desse bate-papo. Conte comigo, tamo junto. Parabéns pelo trabalho. Nada, Samuel. A gente que agradece a sua disposição e aí muita força nas batalhas do Congresso. Tá difícil, né? O clima no lugar tá cada vez pior. Eu vi aí o espetáculo que teve no Senado agora, enfim, um negócio horroroso, é difícil até de encontrar adjetivos para aquilo ali. Então, muita força naquele ambiente insalubre, com adicional de insalubridade e periculosidade.